E como você consegue acessar isso? Eu Através consigo lembrar, tá na minha cabeça. Não é através de hipnose, alguma Não, coisa? não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive já até misturou já. Agora eu já nem sei mais É? também. É. Mas você já foi mulher, já foi homem, já Fui foi... mulher uma vez só, que eu com certeza fiz coisas erradas, né, com as mulheres, depois eu reencarnei uma mulher pra me ferrar, entendeu? Então, tem esse papo assim, quando eu nasci com os dois pés pra dentro. Sim, isso é expiação, né? Então, aí falaram isso pra minha mãe, que era porque eu tinha pisado nos outros Era e muito tal. normal essas coisas. O que acontece, agora vamos falar, por exemplo, tem um programa que tava passando recentemente no Discovery Channel. O Mandíbula, por exemplo, nasceu feio. Por quê? Numa vida passada ele fez o É quê pra prova, ser? É uma expiação também. Ó o sorriso. mas dá pra arrumar, né? Tô zoando. Brincadeira, brincadeira. Vou passar um dentista. É. Tô brincando, Mandíbula. Eu não acho você feio, não. Mas também não acho bonito. É, É, não exagera. não vamos exagerar também, né? É, foi, né? Acho justo, acho justo. Não, então é o seguinte. Na verdade, o que ó, teve um programa desse, tá passando inclusive nos Estados Unidos. O cara nem sabe o que é espiritismo, Tá. mas é um cara que estuda reencarnação. O moleque era um pivete, né? Começou a falar pra mãe dele que ele era o pai dela, né? E ela achava estranho, só que ele sabia de coisas, lembrava de pessoas na foto que não tinha como ele saber. Aí, quando foram estudar o caso dele, o avô dele, era um policial que entrou num posto de gasolina e os caras estavam assaltando. Os caras viram um policial, deram um tiro, pegou numa válvula do coração dele, ele morreu. Tá. Esse moleque reencarnou com um problema nessa mesma válvula do coração, Caramba. entendeu? Então, tipo assim, essas são algumas provas, vamos dizer assim, né, que mais explicáveis da reencarnação. É a mesma alma, por isso que ele detinha esse conhecimento sobre a vida anterior dele. Então, assim, nós temos os problemas. Vamos dizer assim, você é herdeiro de si mesmo. Se Deus existe, não tem como ele ser injusto a ponto de colocar uma criança nascer com problema mental e outra nascer saudável. Um cara nascer na África, naquela porcaria onde você não consegue nada, saneamento básico nem nada, e outro nascer Um berço de ouro. num berço de ouro. Então, assim, Deus não vai ser injusto. Então, você é o reflexo das suas escolhas. Nessa e na outra vida. Mas eu tô pagando por uma coisa que eu nem lembro, cara. Mas você é assim que você marca a sua alma e deixa de fazer isso pra frente. Então, por exemplo... Mas não seria melhor eu lembrar pra ir entender... Então, mas aí você tem que reclamar com Deus, porque... Não, mas você não entendeu fui eu Eu sei, tô minha ideia? zoando. Se eu lembro porque que eu Sim. tô assim, eu até Mas aceitaria sabe melhor. qual que é o problema? É. O problema é que se você começar a ver seu histórico, você vai ver. Seu pai e sua mãe, normalmente, foram seus inimigos do passado. Ah, é? É. Mas se você for ver, ele te enfiou uma faca. Caramba. É melhor você não lembrar. Mas por que colocam como pai e mãe um inimigo? Exatamente porque. Isso é o que eu falo. Ixi, Relaxa. vai ter muita coisa pra falar. Eu sempre defendo a seguinte tese, que o amor, na verdade, não existe. É? Porque o que acontece... Não dessa forma, né? Por que um pai e uma mãe gostam tanto dos filhos? Exato. Biologicamente. É um amor incondicional. Mas isso é um amor biológico. Porque durante a vida biológica, durante toda a estrutura e o período que os nossos antepassados viveram, aqueles que não cuidaram da sua prole foram extintos. É, claro. Então só sobraram aqueles que cuidavam e se preocupavam mais da sua prole. Então quando você vê por exemplo, se você sai aqui na rua, você vê uma criança no frio, você sozinha, você já não sente aquela impressão, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a cuidar das crianças, porque senão, aqueles que não cuidaram, aquela linhagem, aquele DNA daqueles que não cuidaram foram extintos. Então esse amor de mãe, ele é um recurso biológico, por isso que a mãe preza tanto pelos seus filhos. Então, o que o mundo espiritual faz? Ele utiliza desse recurso biológico para fazer com que uma pessoa inimiga da outra tenha um pouco de ternura e consiga diminuir as suas diferenças. Entendi. Entende? Por isso que você vê tanto pai e mãe quebrando o pau com o filho. Então, eu, por exemplo, tinha raiva da minha mãe, não entendia por quê. Nunca entendi isso, porque eu olhava pra minha mãe e tinha raiva dela sem explicação nenhuma. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eles me mostraram por quê. Porque ela tinha me prejudicado em outras vidas. E isso é um histórico normal da maioria das pessoas, né? Claro que tem casos que não, que a pessoa se dá muito bem com o pai ou muito bem com a mãe. Então, assim, essas relações familiares, elas servem realmente pra gente se ajustar entre nós. Mas aí não vira justificativa, por exemplo, Suzane von Richthofen usar um argumento desse? Não, mas Matei meus pais porque no passado eles Sim, foram. mas aí isso não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, mas no caso dessa A dessa evolução mina, não essa mina acontece. é uma
um espírito do mal, né, velho? por que Mas que com faz certeza ela tinha algum erro do passado. Mas não é por causa disso que ela cara. tinha que matar. Nada Não é se assim que justifica. resolve. Não, Ah, tá. nada se justifica. Com certeza ela tinha algo a se ajustar com os pais dela, mas não é matando, né? Porque ela já comprovou agora que ela é uma pilantra do caramba, uma assassina, psicopata, que manipula todo mundo, né? Inclusive, sempre perguntam sobre isso, né? Se ela realmente é quem parece, porque agora ela fica se fazendo de santinha, né? Mas óbvio que não é, né? Mas assim, tem gente que acredita. Mas o fato é que, com certeza, esses casos assim, é porque eles tinham essas diferenças do passado. Não que ela não seja capaz de matar outra pessoa, claro que é. Mas ela matou o pai e mãe porque ela devia sentir essa raiva que vem do passado. Só que o certo era o quê? Ela se ajustar e não sentir essa raiva e não fazer isso que ela fez, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, você pega uma alma do mal como Hitler. Como é que você vai colocar um cara desse na reencarnação se ajustar? Então. Você coloca ele como criança. Quando ele é criança, ele está acessível a receber novas informações. Você não adianta você pegar um cara desse e colocar como uma. Por isso que existe a infância, né? Nos planetas mais evoluídos, a infância não existe porque não tem essa necessidade. Mas aí você pega. Você não vê aquelas crianças de 3 anos que o moleque é um capeta? Você nunca viu isso? Tá cheio de criança assim. 3 anos, não teve nem tempo. Porque o que a ciência fala, né? Que na realidade você é uma mistura entre os seus genes, do seu pai e da sua mãe, o seu conhecimento nessa vida, o ambiente onde você viveu e as informações que você recebeu no ambiente onde você viveu. Aí você pega 2 gêmeos do mesmo óvulo, do mesmo material genético, que tem o mesmo DNA, e você vê 2 pessoas totalmente diferentes, porque a alma já pré-existia. Então quem está realmente habitando aquele corpo é uma outra alma, não é a mesma coisa. Existe um que a mais que acaba sendo muito importante. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não é a mãe e o pai, o material genético, mais o ambiente, mais a alimentação. Se fosse isso, a gente teria Einstein todo dia. Porque quantas mães e pais mais inteligentes têm filho todo dia, com uma alimentação mais equilibrada como a que a gente tem hoje, né? Depende de onde você come. Mas temos uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais opções, muito mais médico, muito mais